Mas a unanimidade para todo mundo foi uma surpresa, porque como houve, né, na última reunião do Copom em maio, né, o 5-4 lá, se esperava também que nessa reunião sairia dividido, e não foi o que aconteceu. A taxa de juros está mais alta e a gente ainda tem uma demanda mais alta também, mostrando para a gente, talvez, será que esse é um sinal que nas próximas reuniões pode ter um aumento dessa taxa de juros? Não tem uma expectativa também de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, tendo em vista também que a taxa de emprego lá também está começando a se aquecer novamente. Olha só. Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou a Gabi e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira do país no segmento da segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se aqui no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos episódios do podcast e estamos também lá no Spotify, olha que legal! Gostaria de agradecer aos nossos conselheiros, delegados, presidente Capitão Rosa e vice-presidente Petrônio, por esse trabalho incrível que está sendo feito aqui no podcast e também na cooperativa, e um grande abraço aos nossos cooperados. Hoje vamos falar sobre o cenário econômico do Brasil e também aí um pouquinho fora do Brasil. E a convidada de hoje é Valquíria Assis, que é a presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Roda a vinheta, Brasil! E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. Eu quero iniciar mandando um grande abraço aos nossos conselheiros, delegados, colaboradores, nosso presidente Capitão Rosa, todos os nossos fornecedores, cooperados e aqueles que estão aqui nos assistindo e também lá, no Spotify. Um grande abraço para vocês e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Estamos também no Spotify, siga-nos em nossas redes sociais. É importante para nós e para vocês também ficarem ligados a todas as notícias. Inclusive, tem live que acontece lá no nosso Instagram. É importante para você ficar atento, né? Cássia Antero, que é a minha amiga de hoje. Seja bem-vinda a mais um dia, minha amiga. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tá imperdível, né, Gabi? Olha, essa mesa tá grande, tá forte, viu? Bom, mas assumir nosso compromisso de manter vocês atualizados, informados, eu sempre estou prometendo para que a gente tenha uma conversa um pouco mais técnica, para vocês entenderem o que está acontecendo, né, nessa economia. Exatamente. Tanta notícia, tanta informação, e muitas vezes a gente consome, mas a gente não entende. Principalmente como isso afeta o nosso dia a dia, como afeta o nosso bolso, e como está informado muda, né, as nossas decisões, faz a gente ser mais assertivos e faz a gente estar mais informado e com decisões melhores. Então, esse é o nosso compromisso aqui da Copeng, manter vocês sempre atualizados, por isso a nossa convidada, gente, é muito especial. Especial, né, Cássia? Vou deixar você apresentar, então. Bom, gente, eu vou pedir para ela também falar para vocês, mas a gente tem um prazer, tá? A Valquíria aceitou o nosso convite, a presidente atual aí do Conselho, né, regional aqui de Economia de Minas Gerais. A gente está muito feliz, em nome da família Copeng. Eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Fique à vontade aqui, a casa é sua e a gente está de portas abertas para sempre recebê-la. Gabi, Cássia, muito obrigada pelo convite. Agradecer a Copeng também por isso. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Valquíria, atualmente estou presidente do Conselho Regional de Economia. Estou aqui para a gente bater um papo sobre economia, que perguntas e as dúvidas são infinitas, né? É verdade. A gente estava conversando aqui nos bastidores e eu vou te falar, viu? São infinitas perguntas, dúvidas, e eu tenho certeza que para iniciar, né, Cássia, tem coisa aí que está vindo aí do momento. Então, para iniciar, gente, não tem como, né, não começar falando da reunião do Copom, que ocorreu ontem. Foi decidida a manutenção da taxa de juros, o que não foi uma surpresa, né? O mercado já estava mais ou menos projetando essa manutenção. O que pegou, né, a gente surpresa é que foi uma decisão unânime, né? Então, isso teve alguns sinais, né? E eu queria muito que a Valquíria explicasse para a gente, primeiramente, o porquê, né, dessa taxa ter sido mantida, e explicar também o que significa ser unânime. Legal. A expectativa aí, né, de manter a taxa de juros em 10,5% ao ano já estava, né, previsto, né, já se especulava no mercado financeiro. Mas a unanimidade para todo mundo foi uma surpresa, porque como houve, né, na última reunião do Copom em
Maio. Em maio, né? Os 5-4 lá, se esperava também que nessa reunião sairia dividido e não foi o que aconteceu. O que demonstra que o pessoal que faz parte da comissão do cupom, né, os diretores que se reúnem, então eles estão alinhados com aquilo que eles acreditam que existe um ruído na economia de que a inflação pode aumentar, a especulação com algumas outras questões do dólar também, porque tem uma questão da economia também dos Estados Unidos, mas lá na economia dos Estados Unidos está uma coisa assim, né, meio instável também, porque está tendo uma certa dificuldade de cortar os juros nos Estados Unidos também, devido à questão de não conseguir também controlar a inflação lá, que é a expectativa de 2% no ano, então também tem essas questões. Então existe uma especulação que, na minha concepção e no meu entendimento, esse ruído ele não está muito visível, porque você tem bons indicadores, a inflação está controlada, você tem a questão da renda aumentando no Brasil, mas em função disso você também está vendo aí que a inflação está controlada, embora a gente teve aí no mês de maio uma inflação um pouco maior que de abril, mas foi uma questão sazonal, né, do mês de maio, mês das mães, há um aumento de consumo, há um período de entre-safra, mas você vê que a inflação está controlada e a expectativa é que realmente a inflação fica dentro do centro da meta. A questão toda mesmo é essa questão, né? Aumenta a taxa de juros, reduz a taxa de juros, você viria uma certa pressão do mercado financeiro de querer iria influenciar na questão cambial do país, né? Então, assim, para não ter esse embate, então, questões técnicas, né, que a própria comissão estabeleceu, então eles optaram por manter uma taxa de 10,5%. O que houve ruídos também, né, dos setores produtivos do Brasil, né, a CNI soltou uma nota, né, questionando a questão que a permanência do aumento da taxa de juros, a gente tem um juros de 10,5% e uma inflação de 4%, tirando aí, dá uma taxa de juros de 6%. Ainda assim, uma taxa de juros muito alta para um país que está crescendo a taxas muito pequenas e que espera uma expectativa, né, de um aumento maior para a economia brasileira esse ano. Então, há uma turma satisfeita com a taxa de juros de 4,5%, mas sem a turma também que fala assim, existia uma margem ainda para poder reduzir um pouco a taxa de juros e poder alavancar um pouco mais a economia para 2024. Valquíria, pegando esse gancho que você falou, me chamou a atenção, né, na nota que o Roberto Campos Neto, né, que o Banco Central disponibiliza para a gente, foi um ponto que ele citou sobre o mercado de trabalho, né? Mesmo com a taxa de juros num patamar mais alto aqui no Brasil, a gente teve aí um mercado de trabalho mais aquecido, né? Surpreendendo também o mercado, né? Então, isso ele frisou muito na nota dele, que mesmo com uma taxa de juros mais alta, tem se aumentado, né, a questão do posto de trabalho em vez de diminuir. E a questão também da demanda, né? A taxa de juros está mais alta e a gente ainda tem uma demanda mais alta também. Mostrando para a gente, talvez, será que esse é um sinal que nas próximas reuniões pode ter um aumento dessa taxa de juros para ter um controle dessa demanda e desse mercado de trabalho? Quando você vê como a economia está indo bem, é porque ela está gerando emprego. E aí você tem um aumento na demanda de consumo no Brasil. E isso é muito bom para a economia brasileira, né? Expectativa com relação, né, a esse aumento da taxa de juros para esse ano, pelo que a gente observou aí, não tem mais expectativas de corte de taxa de juros. Especula-se que, quem sabe, no final do ano, né, com a saída do Campos Neto, ou no início do ano que vem, com um novo presidente, a taxa de juros volta a cair novamente. Mas, no momento, a expectativa, embora exista, né, a expectativa da economia crescer, porque você vê o governo fazendo uma política para promover o crescimento no país, né, gerando programas, né, você vê aí o programa do PAC, que está colocando dinheiro novamente na economia, a construção civil voltando a crescer. Então, você realmente tem uma expectativa de que a taxa de desemprego, que hoje está em 7,5%, se não me engano, né? E a expectativa de reduzir ainda, né, tendo em vista essas ações do governo para alavancar a economia brasileira. Então, assim, essa foi uma das observações que o Campos Neto fez, que pode ser, porque como você está tendo uma economia aquecida, você vai ter redução de taxa de desemprego, as pessoas vão voltar a consumir e o salário também tem aumentado, né? Isso para a economia é espetacular, mas o cupom, né,
tecnicamente fez uma análise lá para manter isso em equilíbrio, né? Mas há controvérsias, né? Seria o cenário perfeito, né, Márcia? E você citou os Estados Unidos na sua fala, na primeira pergunta. E sobre essa política monetária dos Estados Unidos, que eu achei interessante a gente falar hoje, como a taxa de juros americana afeta a política monetária do Brasil. Então, a taxa de juros hoje nos Estados Unidos está em torno de 5,5. 5,5, né? Não tem uma expectativa também de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, tendo em vista também que a taxa de emprego lá também está começando a se aquecer novamente. Olha só. Então, assim, o governo também está tendo uma dificuldade de manter a inflação dentro da meta, que lá é 2%. Então, você tende realmente a manter uma situação, uma política, digamos assim, né, mais contorcionista, porque você tende a controlar aquilo ali para não explodir também a inflação. Mas você tem uma taxa de inflação de 2% no ano, gente. Seria um mundo perfeito, né? Mas aí, com relação, como você viu um aumento na taxa de empregos nos Estados Unidos e a dificuldade de controlar a inflação, o governo lá também optou por uma próxima reunião do FED. Expectativas é que a taxa de juros lá comece a cair no segundo semestre de 2024. Mas aí seria uma especulação também, porque também não existe um cenário muito, tendo em vista também que temos eleições nos Estados Unidos, né? Isso vai afetar. E a economia acaba influenciando também nessas decisões nesse momento. Então, assim, tem que ter um jogo de cintura neste momento para que também a inflação e a taxa de juros não chegue a ser um problema para ele e para nós aqui também, porque também aí existe uma fuga de capitais para lá, né? É importante falar, né? Porque hoje, né, nesse cenário de uma taxa de juros americana mais alta, a gente tem uma bolsa brasileira muito barata, né? Porque hoje o gringo, ele não vai fazer aporte aqui no Brasil justamente por uma taxa de juros mais alta lá. Então, ele não vai fazer um investimento aqui em países emergentes. Começando a ter uma redução, né, da taxa que está prevista lá para setembro, né? Projetando aí uma redução lá na taxa de juros americana, a gente espera que tenha aporte aqui, né, do capital estrangeiro aqui no Brasil. E hoje a gente vê muito o contrário, o pessoal saindo hoje aqui e fazendo investimentos lá porque fica mais rentável, né, os investimentos americanos. Então, isso aqui no Brasil é ruim, mas tem, para quem está nos assistindo hoje, está fazendo aplicações na Bolsa, a Bolsa do Brasil está muito barata. Sim. Importante fazer essa ressalva aí e esperando, né, que a inflação lá chegue no controle para que se abaixe, para que a gente consiga ter investimentos aqui. O mais interessante, por mais que lá possa baixar a taxa de juros, a taxa de juros do Brasil ainda continua sendo uma das maiores, né? Sim. Então, continua sendo muito atrativa, mas a questão da segurança econômica, isso tudo acaba influenciando na decisão do investidor, né? Verdade. Eu quero aproveitar e dar um abraço, mandar um abraço para Camila, que está aqui nos bastidores, aqui acompanhando a Valquíria, e chamar aqui para o nosso Momento Investidor com ela. Cássia Antero, com vocês. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Momento Investidor Copeng. Nós temos um assunto bem quente para tratar aqui com vocês, o que vai ter repercussão aí na sua carteira de investimento, né? Então, ontem teve a decisão aí do Copom, mantendo a taxa de juros aí do Brasil a 10,5%. Então, para você, né, que já está investindo, senta, dá uma revisada na sua carteira. A nossa recomendação aqui da área de investimento da Copeng é você alocar seus ativos, né, no nosso RDCI, tanto no pré quanto no pós-fixado. A gente está com taxas bem atrativas e você conta com todo o apoio, com toda a assessoria aí de investimentos da Copeng. E também, só para falar, ressaltando que a gente é uma instituição completa, uma instituição para chamar de sua, a gente já tem o portfólio completo de todos os produtos, né? Você encontra no nosso app já Tesouro Direto, né? Tem preços interessantes lá, né? No Tesouro. E nós temos também o Home Broker, né? Para você que já está com aquele perfil um pouco mais arrojado, você consegue fazer compra e venda de ação, você tem lá disponível fundos imobiliários e ETFs. Então, a Copeng é uma instituição completa para chamar de sua. Precisando de qualquer apoio, a gente está à sua disposição para te servir e para te auxiliar a você prosperar e fazer seu dinheiro trabalhar da melhor forma possível para você. Conte com a gente. Valquíria, agora vamos falar um pouquinho da política fiscal, né? Tá tendo muito ruído esse tema, muita preocupação do mercado, né? Com esse não equilíbrio aí das contas do governo. Explica pra gente o que está acontecendo com a política fiscal no Brasil. Nossa.
digamos assim, né, a política fiscal do governo começou antes mesmo do governo começar, né? Porque ele teve que fazer uma PEC no final do 2021. O governo começou em 2022, né? Isso. 22, isso mesmo. No final de 2021, o governo já teve que fazer uma PEC, né, porque não tinha recursos suficientes para arcar com as despesas do mês seguinte, né? Então, o governo é o primeiro governo que começou antes mesmo de tomar posse, né, justamente pela questão da política fiscal, né? Se via uma preocupação porque não tinha recursos para assumir, né, determinados compromissos do governo. E há uma grande discussão também, porque o Brasil, hoje, a questão das desonerações das folhas é uma discussão que a gente precisa fazer. Mas uma questão que é o seguinte, quando foi feita a política das primeiras desonerações da folha, lá no primeiro governo Lula, né, se não me engano, depois teve continuidade, né, porque o Brasil também estava numa política estagnada, não crescia, veio a crise de 2008, e aí você precisou, né, realmente colocar a política interna para funcionar, para não entrar em crise. E aí foi feitos vários acordos, né, houve um conselhão na época que para que ocorresse as desonerações das folhas, sentava, né, naquela época, a empresa, né? Existia o Conselho Empresarial e o Conselho dos Trabalhadores. Então, naquela época, foi feito um acordo. Olha, eu vou te dar a desoneração, mas, em contrapartida, você também não manda ninguém embora e contrate mais pessoas, que é uma forma de você ali garantir um acordo, né? Uma contrapartida das empresas. Hoje, o que você tem? Você tem 17 setores que estão desonerados, uma desoneração de 500, 600 bilhões, né, na folha, e são recursos que o governo não tem. Não, são receitas que deveriam estar entrando, gerando economia, e isso não está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, também é necessário e é importante dar incentivos para as indústrias e para as empresas. O que se discute é a forma como essas desonerações estão sendo feitas e que está acabando afetando a receita do governo federal. E, consequentemente, também acaba afetando os governos estaduais, municipais, uma vez que existe repasse, você existe também, né? Se a União não arrecada, os municípios e os estados acabam sendo afetados com pequenos repasses. E existe a outra discussão também, que é a questão dos precatórios, né? Que houve um pagamento dos precatórios agora nesse governo, que era um compromisso abordado no governo anterior e que acabou também influenciando negativamente no déficit primário do governo. Se o governo não tivesse que pagar esses precatórios, hoje o déficit primário seria de 1%. Então, teoricamente, aquela proposta que o ministro da Fazenda havia falado do déficit zero, ela sim poderia ser possível. Mas houve uma pressão dos governos dos estados para receber os precatórios, principalmente em Minas Gerais, né? Os precatórios foi aquela questão, durante a pandemia, não se devolveu o ICMS para os estados. Então, agora, os estados, numa situação crítica também, eles foram lá, conversaram com a Haddad e solicitaram a questão do repasse dos precatórios, e que isso acabou também influenciando no déficit primário do governo, né? No déficit do governo. Então, assim, é necessário que exista uma comunicação entre a política monetária e a política fiscal, porque os dois não estão conversando. O governo solta uma política industrial, o Banco Central vai lá e lança outra política monetária. Nossa. Aquilo que era proposto de fazer na política fiscal, ela pode ser, de alguma forma, afetada, porque a taxa de juros vai permanecer, mas, em compensação, também você tem um aumento da arrecadação dos impostos, porque as famílias estão consumindo, a economia está crescendo, então você tem, mas isso ainda não, digamos assim, não resolveu o problema. Não é o né? suficiente. Não é o suficiente, então você tem esse problema, né, de resolver a política fiscal, a política monetária, e já prevendo aí também um déficit também para o ano de 2025, né? Então, assim, e nisso tudo você também tem a reforma tributária, que tem uma política de compensação, principalmente de compensação das políticas, né, para a população mais pobre, para elas poderem consumir de uma forma, né, que possa ter acesso a determinados
bens, né, digamos assim, que hoje, para o assalariado é pesado. Então, assim, o Lula recentemente, né, veio falando, né, que é preciso, né, que essa política de desoneração, que ela precisa ser revista, né, mas esse não é só o problema da questão da política fiscal, né? Existem outras tantas políticas, outras tantas ações que precisam ser resolvidas para que realmente, né, inclusive assim, né, qual uma das decisões do Banco Central de não reduzir a taxa de juros foi uma questão da política fiscal. O governo está gastando demais, mas o governo está gastando demais com o quê? Você tem que analisar as contas para ver o que são esses gastos, porque, na verdade, o que você observa são mais gastos de desonerações, que não é um gasto do governo, né? É uma desoneração que o governo deixa de arrecadar, mas que é um problema realmente a questão que a gente vê da política fiscal no Brasil. E a Tebet também já está fazendo uma apresentação que é necessário reduzir gastos, mas onde reduzir esses gastos, né? Uma vez que o Estado tem uma participação muito importante na economia, porque ela precisa incentivar, de alguma forma, o empresariado a produzir a cadeia produtiva do país para a economia crescer, gerar emprego, renda. Sim, claro. É uma roda, né, Cássia? Exatamente. Mas, Girana, você chegou até num ponto que a gente sempre fala que é muito desafio, né? Fundamento econômico, cumprir, fazer política monetária e política fiscal andar junto. É um baita desafio. É muito desafiador. Valquíria, nós temos aqui a participação de um dos nossos cooperados, que eles deixaram uma pergunta aqui pra gente. E, inclusive, eu quero trazer, assim, para vocês aqui que estão ouvindo e assistindo o nosso podcast, deixe perguntas lá no Instagram, aqui no nosso canal. É importante a participação de vocês, porque eu tenho certeza que muitas perguntas que são feitas aqui é dúvida de muita gente por aí. Então, vamos lá, uma pergunta bem legal. Conforme a publicação do IPCA de maio, o que podemos esperar da inflação brasileira? Como chegar na meta? Assim, o que se via 2 cenários, né? O antes pró-cupom e o pós-cupom. Exatamente. Com a manutenção da taxa de juros no patamar que está, ceteris paribus, e tudo mais permanece constante. A gente vai ver que a meta da inflação vai bater, porque você não vai ter especulação da questão cambial. O programa Desenrola, né, que incentivou muito o crédito, né? Então, assim, você vê que, né, a taxa de juros alta, as pessoas tendem, né, a pensar 2 vezes antes de acessar aquele crédito ou não. Então, assim, a expectativa agora com a taxa de juros de 10,5%, a inflação vai estar dentro do centro da meta, né? E que a expectativa é de 3%, com uma variação aí até de 1,5%, podendo chegar até 4,5%. Então, a gente vai estar dentro do centro da meta esse ano também. Legal. Então, falando, né, você até falou da questão cambial, tem muita gente hoje na dúvida de como está esse rally do dólar, batendo aí na casa de 5,40, 5,43. Valquíria, o que explicar para o nosso público que está assistindo por que desse aumento tão alto aí do dólar? Essa questão do dólar, ela é uma questão, né, não só no Brasil, mas porque é uma moeda muito forte, né? A gente vê aí a questão do dólar no Brasil, principalmente. E quando você vê uma discussão política, né, que essa semana, se não me engano, chegou, por causa da declaração do presidente, o câmbio chegou a 5,47. Isso. Mas isso foi por declarações deles com relação à pressão para reduzir a taxa de juros, né? Essa expectativa, né, dos juros, da taxa de juros, né, da taxa cambial, do dólar está variando, isso é uma coisa que sempre acontece, é uma coisa de acordo com a economia, com os rumos da economia, então realmente a moeda tende a variar, né? A gente viu que na primeira eleição de 2002, 2001 do governo, se não me engano, quando se especulou que o Lula venceria as eleições, a taxa cambial naquela época foi para 5,4. Foi uma das maiores taxas cambiais que o Brasil já teve. Então, assim, essa questão da oscilação do dólar, um dia está bem, um dia está... Então, vai de acordo também com o mercado, né? Sim, claro. Como é que vai a posição também
a posição política e econômica também do governo, né? Seja no Brasil, na América Latina, na União Europeia. Então, a gente está vendo aí está tendo uma desglobalização, né, da economia. Então, a gente vê que essas questões cada vez mais do dólar, ela também tende, como sempre, né, de acordo com cada política econômica do país, ela tende a se comportar, digamos assim, né? E hoje a taxa do câmbio, se não me engano, está 5,10. Se não me engano, ontem fechou em 5,10. Ontem já abaixou em vista do que foi no dia anterior. Exatamente. Está tendo muito rally, né? Está tendo essa alta, baixa. E é bom para o público entender, porque muitas vezes eles não entendem. Por que está dando tanto, né? Às vezes ele bate 5,40, aí ele volta. E aí é importante eles entenderem desse cenário. Também a política fiscal também tem um impacto muito grande, né, Valquíria, nessa questão do dólar, né? Sim. Quando você coloca títulos públicos, né, você tem a tentativa de comprar, tirar dólares do mercado. Então, você também coloca os títulos à venda. Então, isso acaba também influenciando no mercado. Exatamente. Dá vontade de manter a Valquíria por perto o tempo todo, né? Ela vai falando e eu fico aqui, eu falei assim, gente, eu quero essa mulher participando aqui mais vezes para poder passar essas notícias quentinhas pra gente. Vou te falar, acordo 5:30 da manhã já se... Não tem como, eu falo assim, não tem como o economista se desligar, né, Valquíria? Não tem como. Eu fico impressionada. A gente fica observando, né? Porque a gente, é igual, por exemplo, né? Como o assunto do dia é o cupom. Ontem a gente ficou todo mundo assim, nossa, e aí, o que vai acontecer? E a gente fica na expectativa, né, do dia a dia, porque as pessoas acham, né, que o cupom é uma coisa muito distante da vida da gente. E não é, gente. Eles interferem diretamente na sua vida. A gente vê que tem aí, né, o governo está colocando crédito no mercado, está tendo crédito para automóveis, mas se a galerinha lá do Banco Central do cupom falar assim, não. E aí acaba você tendo que rever o seu comportamento de consumo também. Isso é importante, né? A gente viu um programa aí do governo do Desenrola, né? Para colocarem as pessoas novamente no mercado de consumo, mas aí você vê que o Banco Central vem e fala assim, peraí, como é que a gente vai colocar esse monte de consumidor, esse crédito na rua, mas a gente para e pensa também que existe aí, né, a política fiscal, a política monetária. Por isso que é importante ter uma relação sempre, né? Porque nesse momento a gente vê que está tendo um ruído, né, na política fiscal, na política monetária, porque são posições diferentes, né? Dos dois lados, né? O governo quer fazer a economia crescer, o Banco do Brasil, o Banco Central fala a gente precisa crescer, mas com cautela, com um conservadorismo na minha concepção. Agora quem está falando é o Valquíria. Um conservadorismo do Banco Central, porque poderia se esperar que reduzir a taxa de juros agora e esperar o impacto da questão do Rio Grande do Sul, né? Porque isso vai acabar influenciando também, por certa parte, no crescimento do país e também até mesmo na inflação, né? Porque lá é responsável por grande parte do consumo, né, nosso do dia a dia, né? Então, assim, na minha concepção, existia uma margem ainda, poderia, não está dando certo, vamos voltar, vamos aumentar a taxa de juros, vamos permanecer, mas isso, assim, é desse jeito que a gente vive o dia a dia do economista. Um olho aqui, um olho ali. Não é verdade, Cássia? Verdade, a gente não se desliga. E foi muito importante você falar isso, porque aqui na Copeng a gente tem muito essa preocupação de fazer com que as pessoas entendam que esses números não estão distantes da realidade delas. E a gente trabalha muito a questão de educação financeira aqui. Então, como essa taxa de juros impacta diretamente o meu bolso? Por que eu tenho que acompanhar o IPCA de perto? Como que está meu poder de compra? Então, a gente tem muito esse foco, né? Por isso que a gente também tem a preocupação de trazer, né, você aqui, Valquíria, para explicar para as pessoas, né, para que elas se sintam dentro, né? Porque às vezes as pessoas veem esses números e falam assim, gente, eu não entendo nada, não sei o que isso impacta para mim, impacta tudo, né? Isso faz elas tomarem melhores decisões quando ela tem as melhores informações.
E aqui na Copeng a gente tem muito essa preocupação, né, de fazer com que as pessoas entendam que elas podem prosperar, delas usarem, né, o dinheiro de forma consciente. Isso é muito importante, né? Então, essa taxa de juros, essa manutenção, a gente trabalha aqui na instituição financeira, tem 2 viés, né? Vai ser ruim para quem vai tomar um crédito hoje, né? Então, a pessoa vai ter que repensar, né, o seu modo de consumo. E será que essa parcela vai caber hoje no meu orçamento, né? A taxa vai ter um impacto nas taxas de juros, né? E para quem vai investidor, principalmente mais conservador, né, uma taxa de juros de 2 dígitos, faz com que as pessoas hoje optem por ficar na renda fixa, né? Sim. Então, faz com que as pessoas hoje vai sentar, revisitar suas carteiras, alocar mais, né, no CDBs, RDC, CRI, CRA, os títulos públicos, está performando muito bem. Então, faz as pessoas hoje rever, sair um pouco da bolsa, né? Eu falo, tem até um ditado aí que a renda fixa é a mãe da bolsa, né? Sim. Não tem jeito, a taxa de juros com 2 dígitos faz as pessoas hoje optar por manter aí um rendimento alto, sem risco, vamos dizer assim. E a bolsa, assim, que em 2025 a gente espera aí que a Selic comece a dar sinais de queda novamente, a gente começa a ter uma fuga maior aí para a bolsa brasileira. Agora, foi bom também a senhora falar do Rio Grande do Sul. Desculpa, Val, eu tô me policiando aqui. Mas foi muito bom você tocar no assunto do Rio Grande do Sul, porque a gente tem essa preocupação, saiu o boletim Focus atualizado, né, na segunda-feira, e a gente vê aí a questão do PIB. Queria saber a sua percepção, né? Como que a gente vai enxergar o PIB? A gente pode acreditar num crescimento aí de 2%, acima de 2%. O Rio Grande do Sul vai ter um impacto, principalmente na questão do agro, né? Vai ter um impacto nisso. Talvez esse crescimento seja reajustado na sua concepção? A questão do Rio Grande do Sul é uma questão que a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem um peso muito grande no PIB do Brasil. Se não me engano, tem um peso de 6,5% no PIB. O agronegócio, né, que o Brasil é independente do agronegócio do Sul. Mas, ao mesmo tempo, também você observa que não dá para especular nada por enquanto. O que se sabe que realmente vai ter um impacto no crescimento do país. Isso é fato. Agora, o tamanho desse impacto que a gente ainda não sabe, porque está muito recente, digamos assim. E o governo tem tentado, de alguma forma, e assim como o governo do Estado também, tem adotado políticas, né, compensatórias lá para o Estado, tem cedido crédito para os empresários, tem cedido crédito também, não só crédito, né, mas tem dado bolsas, né, não sei qual o nome que eles colocaram naquele momento lá, para as famílias poderem reconstituir sua vida. Auxílios, né? Auxílio, isso. E tem a questão também que eles falaram da questão das moradias que vão ser reconstruídas no Rio Grande do Sul, né? Então, é a questão do pacto, da construção civil, que pode ser que tenha uma virada de chave. Então, em vez de virar um agronegócio, naquele momento ali, o que espera do Rio Grande do Sul é um crescimento na questão da construção civil, mas também não se pode falar que vai ser isso, porque está tudo muito recente. Então, a gente pode esperar realmente, a partir de julho, agosto, né, a gente vê aí como é que vai comportar a economia naquele estado, né, porque a questão foi devastadora. Sim, né? Foi. E o governo também, de alguma forma, para manter o preço, né, dos grãos, ele tem pensado como fazer isso para não elevar a taxa de inflação também, porque nós somos dependentes, né, da questão do arroz, né? Exatamente. Então você tem aí assim, né, qual que vai ser o impacto? A gente vai começar a sentir esse impacto a partir do segundo semestre, que a gente vai poder ter uma visão mais clara do que foi esse desastre no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a expectativa é realmente que vai impactar a economia, mas o tamanho desse impacto não se sabe ainda. Não se sabe ainda, né? 70%, né? Só para as pessoas terem uma noção de proporção, né? Da questão do arroz, vem de lá, né? Então, é muito grande o impacto, né? E chega no prato do consumidor, Exatamente, né? De modo geral. Valquíria, vamos falar um pouquinho da questão do cooperativismo. No seu ponto de vista, qual que é a importância do sistema cooperativo na economia brasileira? O cooperativismo ele tem crescido muito, não só no país, mas no mundo inteiro, né? Exatamente. Em Minas Gerais, ele tem tido um crescimento extraordinário.
E é muito interessante, porque depois, durante e pós-pandemia, você viu um crescimento muito grande também do cooperativismo, as pessoas descobrindo o corporativismo, né? As cooperativas e tudo mais, os cooperados. E é interessante porque a cooperativa, ao contrário do sistema financeiro tradicional brasileiro, a cooperativa ela tem um outro papel, né? É um papel social, de gerar emprego, de gerar renda, de desenvolvimento econômico no território. E você vê que isso é um trabalho assim, extraordinário. Exatamente. Que a cooperativa faz, né? As cooperativas fazem, né? E você vê que naquele lugar onde não se tinha nenhuma expectativa, né? De gerar emprego, você vê que a cooperativa ali prospera, gera expectativa de vida das pessoas, gera renda, gera emprego, crescimento local. E é um trabalho apaixonante que vocês fazem todo dia, né? A questão não é do lucro, né? É a questão do projeto social que se tem ali também de gerar uma oportunidade para aquelas pessoas que não se veem no mercado de trabalho, têm as dificuldades de acessar o mercado de trabalho, mas a cooperativa faz esse papel muito importante na sociedade, no Brasil, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, se não me engano, o peso do cooperativismo no PIB chega a 12%, não sei se é alguma coisa assim que eu li ano passado, que eu fui apresentar uma palestra sobre cooperativas e estudei um pouco, e eu vi assim, gente, como é que é impressionante a questão da cooperativa e como tem crescido, né? Tanto a questão das cooperativas de créditos, como as cooperativas também de saúde, né? Porque depois da pandemia também se sentiu a necessidade de ter um lado mais voltado, uma cooperativa mais na área de saúde, né? Porque as pessoas naquele momento se sentiram assim, né? Desprotegidas, embora a gente tem que aplaudir o trabalho do SUS durante a pandemia, mas também existiu a questão das pessoas se sentirem seguras. Então, você vê também a cooperativa avançando na área de saúde, na área de crédito. É assim... É extraordinário. Extraordinário como a cooperativa tem influenciado na vida dos mineiros e das mineiras e o crescimento da cooperativa no Brasil e no mundo, né? É legal você falar, inclusive, como que o modelo é apaixonante, né? Porque, de fato, né, a cooperativa, a gente entra como cooperado, assim como eu sou, né, Cássia, cooperada ela também. Nós somos sócios da cooperativa. Então, nós temos ali a participação nas sobras, na divisão dos lucros. E eu vou deixar, inclusive, pegando esse gancho aqui, eu vou deixar aí para os nossos servidores da segurança pública. Se você ainda não é cooperado, Copeng, não perca essa oportunidade, coopere hoje mesmo e faça parte, né, do cooperativismo. E nós entendemos o seu segmento, né? Tem 25 anos já de história, né, Cássia, que nós estamos aí. Começou lá atrás com 24 ou 25 militares que sentiram a dor na questão financeira aí do servidor da segurança pública. Iniciou aí a trajetória da Copeng e hoje nós somos milhares de cooperados dentro da segurança pública. Você que é policial militar, bombeiro militar, policial penal, policial civil, Forças Armadas e também Secretaria de Educação de Minas Gerais, não é isso? Verdade. Também nós temos cooperados também desse segmento. Não perca essa oportunidade, coopere hoje mesmo, procure um dos nossos colaboradores nos nossos canais. Estamos de portas abertas para vocês. Tenho certeza que vocês também vão se apaixonar pelo cooperativismo, né, Carla? Não tem como, né? Porque, Valquíria, eu costumo falar assim, a gente é uma instituição completa. E muitas vezes as pessoas focam muito na parte do crédito, né? É uma cooperativa de crédito. Não, a gente é uma cooperativa de crédito, de investimentos, a gente tem todos os produtos e serviços. E o que a gente busca? Uma justiça, né? Uma justiça aí na hora de falar, né? Justiça social, justiça financeira, porque hoje a gente foca no nosso cooperado. Diferentemente, tem que ser bom para ele para ser bom para nós. Exatamente. Então, tem que ter esse equilíbrio aí. Então, o nosso foco é totalmente voltado para que eles prosperem, né? Eu falo muito nas minhas assessorias isso. Se você prosperar, a gente vai prosperar também. Então, tem que ser esse equilíbrio para dar certo. E para continuar, eu queria te perguntar sobre o mercado de trabalho hoje no Brasil. Como que a senhora enxerga? Quais são as perspectivas, né, do mercado de trabalho? Recentemente o IBGE soltou um dado aí, né? Que a taxa de desemprego, né, no Brasil está uma das menores desde 2014, se não me engano. E é igual aquela que a gente começou no início, né? Sim. A economia vai bem, vai gerar emprego. E é interessante também que, ao gerar esse emprego, também está melhorando a renda das famílias, né?
Então, você vê, assim, a economia aquecida gerando empregos, né? E é muito interessante e é muito importante mesmo. E a expectativa é que realmente, nesse período agora, né, a gente sabe que fica um período meio assim, um período meio que parado, não parado, digamos assim, né? Porque a gente tem os períodos mais sazonais também do mercado de trabalho, né? Você vê que em dezembro dá aquele boom da taxa de desemprego, porque o comércio precisa contratar, então ele começa a contratar antes mesmo do Natal. Então, assim, a expectativa é realmente que a taxa de desemprego, né, caia, né? A gente está aí em 7,5%, mas a expectativa é de que realmente de uma redução da taxa de desemprego, porque a economia, o consumo interno, ele está aumentando. A gente falou aqui que do agronegócio, né, em 2023, puxou a economia, e junto disso também foi o consumo das famílias. Então, você vê a participação importante das famílias consumirem, das famílias estar aquecendo a economia, e que isso acaba gerando empregos também, né? Ou seja, na vendinha, ou seja, no comércio, a questão de turismo também, que tem aumentado muito a participação da economia, né? Então, são diversos setores aí da economia que a gente vê que a taxa de desemprego, que tem influenciado na taxa de desemprego, embora a gente tenha uma taxa de informalidade muito alta ainda, né? Sim. Quase 39% da população ainda está na informalidade. E isso meio que pisca um alerta para a gente também, né? Porque você tem aí uma taxa de desemprego de 7,5%, mas você tem uma taxa muito grande na informalidade, que é preciso olhar para esses números também. Como é que a gente vai conseguir reduzir essa taxa de informalidade no mercado? Então, por um lado, está se criando emprego, mas, por outro lado, também existe uma porcentagem muito grande da população na informalidade. Essa parte da população na informalidade me veio aqui uma preocupação que está latente também hoje no Brasil, que é a previdência social, né? Então, hoje a gente fala aí de um déficit muito grande, e eu sempre ressalto muito a importância não só das pessoas também se organizar, fazer uma previdência privada, né? Mas a gente sabe que hoje a principal fonte hoje de renda quando as pessoas aposentam é a previdência, né? Então, como que a gente pode esperar essa previdência para os próximos anos? Nossa, eu já estou na minha concepção que eu não vou aposentar. Porque você vê que realmente, né, a situação não está ali, a gente perdeu o boom demográfico que a gente costuma falar, né? Você vê hoje uma cadeia, né? Assim, a população envelhecendo, né? Digamos assim. Não tem ninguém nascendo, a taxa demográfica está baixíssima. Eu vou te falar, por exemplo, a minha mãe, na minha idade, tinha 3 filhos, eu não tenho nenhum. Então, aí a gente já começa, é um exemplo assim, mas se você parar para pensar, a pirâmide brasileira, ela está envelhecendo, não está nascendo ninguém. Não é que não está nascendo, a taxa está muito baixa. Está muito baixa, está 2,1 por filho, por família, se não me engano, já chegou a ter mais, né? Então, você vê que realmente é preocupante, né, a questão da aposentadoria no Brasil. E a gente, infelizmente, não pensa no envelhecimento. A gente não pensa na velhice, porque a gente acha que vou me aposentar, que vai dar tudo certo, mas na hora que você também aposenta, você tem uma redução muito grande na sua renda. E aí a gente precisa pensar como envelhecer também, né? Então, assim, essa discussão inclusive umas discussões, né, que se fez levantar agora no Ministério do Planejamento sobre a questão do déficit previdenciário, ele sempre existiu, sempre vai existir, gente, infelizmente. No modelo que a gente tem hoje, igual, por exemplo, se aumentou o tempo de contribuição. Então, você trabalha mais, né? Provavelmente também você contribui mais, né? Então, essa questão da Previdência era um problema que essa conta aí está difícil de fechar, né? Porque você tem várias questões aí que você vê que tem as questões dos benefícios, que também são pessoas que nunca contribuíram, que também precisam de alguma forma ter uma assistência do Estado, né? Então, mas isso não chega a impactar tanto assim na Previdência. O que mais chega a impactar mesmo são, né? Você não tem grandes valores, né? Acho que o teto máximo é R$5.000, se não me engano, né? Então, assim, a população realmente está envelhecendo. Isso é um problema e a gente precisa de políticas públicas
para a população idosa, né? E a gente vê que é um problema que cada vez mais vai se agravar, né? É um problema sistêmico, né? No sistema. Do sistema. E, Valquíria, qual que é a perspectiva para a economia em 2024? Eu sou otimista. Claro, né? Eu estou muito otimista. A gente vê aí, né, as questões que a gente vê, né, das políticas que o governo tem promovido, lançando programas, seja o PAC, seja o programa de industrialização, que a gente estava precisando, que há muitos anos a gente não pensava em política industrial, né? Você vê a política de crédito também para que essas políticas aconteçam. E eu acredito muito, se os 3 poderes democráticos no Brasil funcionar, se alinharem, conversarem, a expectativa de crescimento é muito grande. Então, a gente precisa realmente das 3 casas, né, legislativo, executivo, judicial, mantendo a democracia saudável para que a economia cresça mais do que cresceu ano passado. A estimativa é que ano passado a economia cresceu 1%. E a economia cresceu 2%. Foi? 2,9% por causa do agronegócio. 2,9% por causa do... Tá vendo? Então, assim, a expectativa desse ano está todo mundo tendo bons sinais que realmente, embora lá com a questão do Rio Grande do Sul, a expectativa é que a economia... inicialmente estava 1%, agora já se fala em 2%. Exatamente. Então, realmente, a projeção de crescimento para a economia são as melhores, na minha concepção, né? Não vamos ter um crescimento chinês, né? Que a China deixou de crescer 7% para crescer 5%, né? Olha só. Mas nós vamos ter aí, manter um crescimento de 2%, como estão se prevendo aí 2,5% na economia brasileira. Podemos aguardar também balanças comerciais com superávit? Também. Eu acho que, inclusive, saiu um relatório recentemente falando que o superávit foi maior. Bateu recorde. Bateu recordes, né? É isso aí. Então, a expectativa é realmente que a gente tenha de um cenário melhor, né? Da forma que está sendo conduzida. Às vezes a política econômica, né, não sai do jeito que esperava, né? Mas a expectativa realmente é que o cenário seja melhor aí para o ano de 2024 e também para o ano de 2025, né? Já se faz projeções também de crescimento para o ano de 2025. Isso é muito bom, porque às vezes a gente pega muitas pessoas assustadas, com medo, com receio. Então a gente tem que trazer um pouco de esperança mesmo. Claro. A gente está crescendo, lógico, né, gente? A economia, ela é dinâmica, né? Sim. Então um fator vai afetar várias variáveis, mas o objetivo maior, né, dessa aula tá aqui é justamente trazer essa fala para as pessoas que estão nos assistindo. A gente está no caminho de crescimento. Vai ter, né, o rally do dólar, que vai acontecer, política fiscal, a gente não está tendo o equilíbrio, mas a gente está buscando aí o crescimento, certo? Com certeza, aí a gente vai ver que um mês a inflação vai estar boa, no outro mês a inflação vai cair, e são é o ciclo realmente que a gente vai encontrar aí até no final do ano, né? Que são previsões aí que pode vir a acontecer, que a gente talvez, como por exemplo, ninguém esperava, né? O desastre no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, pode acontecer coisas boas no decorrer do ano, mas também pode acontecer coisas... fora do radar. Fora do radar. Mas, mesmo assim, a expectativa é de uma economia cresça realmente em 2024 e 2025, né? Assim espero, porque também, assim, as cooperativas crescem. Exatamente. Entendeu tudo. Muito bom. Não é verdade? Eu gostei muito, né, Cássia? Muito bom. Bate-papo. Eu te falei que a gente tem que manter a Valquíria por perto. Eu vou bater eu tô nessa pertinho, tecla. é só atravessar a rua. Valquíria, caminhando para o fim, gostaria de agradecer, né, esse momento e parabenizar pela grande profissional que você é, esse bate-papo aqui, né, a gente falou algumas vezes em que parece distante, mas quando a gente tem essa troca, a gente vê tão perto, né, e gera aquela curiosidade, aquela vontade de participar e saber mais e ter essa educação financeira que a Copeng traz. Então, muito obrigada por este momento. Portas abertas, viu? Para voltar. Obrigada. Tá? Você é uma mulher incrível. Eu sempre gosto de sentar aqui com mulheres inteligentes, que conversam sobre diversos assuntos. Então, muito obrigada. Sinta-se abraçada pelo nosso presidente, Capitão Rosa, que eu costumo falar que ele não está presente, mas de alguma forma ele está aqui conosco. E portas abertas para você aqui no nosso estúdio, lá também na Copeng, tá? E vamos tentar marcar uma parte 2, né, Cássia? Com certeza. Eu quero agradecer o convite, tá?
ser recebida por essas duas belas mulheres aqui. Conhece muito a Cássia, minha colega de profissão. A Gabi também recebeu muito bem. Obrigada, Gabi. Espero ter contribuído um pouco aí. Com certeza. Estamos aí de portas abertas. O Conselho Regional de Economia, quero agradecer aí o convite, muito obrigada. Foi um bate-papo tranquilo. Muito bom. Uma salva de feliz. palmas, então. Para nós! Foi show.